Sendo a banda símbolo dos adolescentes Tumblr de 2013, o The 1975 desenvolveu uma linguagem única com seus fãs através de um indie pop que parecia genérico no começo, mas que evoluiu de uma forma fantástica, transformando-os na principal banda britânica da última década. Ao mesmo tempo que a banda usava seus dramas pessoais como combustível criativo, eles estabeleciam uma nova estética para o indie rock além da música, através do impacto visual e dos enigmas em torno da sua obra. Mais do que o amadurecimento artístico, Mary Healy, George Daniel, Ross MacDonald e Adam Ham foram ao longo do tempo registrando na identidade da banda o mood dos adolescentes que cresceram nos anos 2000, ecléticos e com dramas ligados às novas relações pessoais depois da popularização da internet. Para muita gente, boy band e alternativo eram palavras que não combinavam, mas o The 1975 se destaca atualmente justamente por trazer juntos referências clássicas e uma vocação inovadora. Eles alcançaram o grande público de vez em 2013, mas desde o período da adolescência eles já estavam juntos em bandas, isso tipo em 2002. Eles se conheceram no ensino médio em Wilmslow, Cherish e arredores de Manchester, no Reino Unido. Porém, como eles eram muito novos na época, na média dos 11 e 12 anos de idade, a coisa toda começou como uma diversão e que ao longo do tempo eles levaram a sério. Algo bem simbólico dessa fase é que eles tiveram muitos nomes, e com isso várias ideias de banda ideal até chegar do The 1975. Alguns deles foram Me and You vs Them, Talk House, Big Sleep e Drive Like I Do. Aliás, Drive Like I Do continuou sendo um nome bem presente na carreira da banda. Em 2017, o Matt deu a entender que ele lançaria um projeto paralelo com esse nome. Ele chegou até a twittar na época que o Drive Like I Do seria algo completamente separado do 1975. Mas afinal, da onde veio o The 1975? Em uma viagem à ilha de Maiorca, na Espanha, o Matt ganhou um livro de um cara que ele conheceu lá. Na contracapa do livro estava escrito uma data, 1st June The 1975. O Matt ficou encucado com um D antes de 1975 e na hora pensou que seria um nome perfeito para a banda. Assim nascia The 1975 com Matt Healy nos vocais e guitarra, George Daniel na bateria e nos backing vocals, além de ser o principal parceiro do Matt na composição e produção da banda, Adam Ham como guitarrista e Ross MacDonald como baixista. A partir daí eles começaram a dar um rumo bem mais resolvido para a banda comercialmente falando. Antes disso eles tocavam praticamente covers, principalmente de bandas emo e hardcore dos anos 2000, como Fall Out Boy. Inclusive dá até pra achar vídeos deles nessa época. Porém, em várias entrevistas, os membros da banda já disseram que, como cresceram na época em que o consumo de música pela internet estava se desenvolvendo, eles se formaram musicalmente de forma eclética, tendo contato com tudo aquilo que era relevante na época e sendo influenciados por isso. Já como The 1975, eles assinaram com o selo independente Dirty Hit e já começavam a demonstrar algo que veio a marcar a carreira deles: o modo sistemático como eles trabalham seu material para serem lançados na hora certa. Segundo o Matt, a primeira música escrita por ele sob o nome de 1975 foi Lost My Head, isso em 2008, mas a música só foi aparecer 8 anos depois, em 2016, no segundo álbum da banda. De uma forma inteligente, a banda lançou 4 EPs entre 2012 e 2013, sendo eles Face Down, Sex, Music for Cars e For. Através de lançamentos frequentes, a banda conseguiu emplacar singles pontuais nos programas de rádio da BBC Radio 1. Assim, mesmo antes do primeiro álbum, músicas como Chocolate, Sex and the City já começavam a ganhar notoriedade da crítica e do público. Aliado a isso, as performances da banda chamavam a atenção. Isso já na primeira turnê deles rodando o país, abrindo para a banda Little Comets. Com certa expectativa, eles lançaram o primeiro álbum com o nome homônimo em setembro de 2013, com a produção de Mike Crossley, que já tinha trabalhado com Arctic Monkeys e o Foals. A banda conseguiu alcançar o topo da parada britânica e chegar na 28ª posição na Billboard. Além dos singles prévios, músicas como Settle Down, Girls e Robbers se tornaram músicas emblemáticas do indie britânico da última década e despertaram empolgação instantânea da mídia britânica com a banda. Apesar da banda ter mudado em muitas coisas, eles trazem consigo até hoje coisas iniciadas nesse álbum, como a música que abre o álbum, que leva o nome da banda. Em todo o álbum, essa é a primeira música que soa propositalmente como se fosse um dispositivo iniciando, tipo uma máquina ou um videogame sendo ligado. Em cada álbum,
álbum ela é tocada diferente, sendo literalmente uma introdução ao clima do álbum, porém a letra é mantida. Só no último álbum que saiu esse ano que a letra é diferente, mas nós já vamos chegar lá. Parando para pensar, os caras já se mostravam muito criativos nesse lance de montar conceitos e ir estendendo-os através da carreira, mas às vezes esses pensamentos vinham bem de repente. O Matt mesmo já disse que ele simplesmente achou legal ter tudo combinando com o nome da banda, do primeiro álbum e das músicas todos iguais. A vibe aventureira e desiludida das músicas teve grande importância na formação da estética da banda com seus fãs, com letras que tratavam de luxúria e drogas, mas também melancolia e baixo estima. Eles se tornaram um dos principais símbolos da geração Tumblr, que estava à procura de ícones dark e pop ao mesmo tempo. Aliada ao seu material, a banda tinha um forte apelo teen, tanto nos clipes como em suas performances, o que fez muita gente os taxarem como apenas mais uma febre passageira. Apesar do estigma criado em volta disso, eles não se importavam muito se não estavam levando-os a sério. Em uma entrevista na época, o Matt disse que se uma boy band esgota shows e atrai fãs enlouquecidos para o hotel nas turnês, então eles seriam sim uma boy band. Porém, algo curioso neles era que eles conseguiam se conectar com diferentes segmentos do gosto jovem da época. O primeiro álbum já trazia elementos eletrônicos que fugiam do habitual indie pop. Logo, eles lembravam desde Foster the People com seu som mais chiclete, até mesmo o The XX com uma pegada mais ambiente. E claro, pelo momento da época, eles também foram influenciados e influenciaram na formação estética em torno daquele, entre aspas, rock chic, presente no AM do Arctic Monkeys e nos primeiros trabalhos do The Neighborhood. Além da pegada alternativa pelo clima de boy band, eles também encontravam espaço na fanbase dos fenômenos pop da época, como a One Direction. Inclusive, o Matt teve contato direto com eles. Na oportunidade, ele quase escreveu uma das músicas para a banda, chegando a mostrar The Sound para eles. Algo que foi se aperfeiçoando com o tempo foi a forma que eles se comunicavam com os fãs, principalmente através das redes e das várias entrevistas. Porém, por volta de 2015, eles tomaram um chá de sumiço, apagaram todas as coisas das redes e com isso muita gente se perguntou se era algo relacionado a algum novo lançamento ou até mesmo o fim da banda. Para a alegria dos fãs, aquilo fazia parte dos planos da banda para o lançamento do segundo álbum. Quase como sentindo que era hora de se tornar um pouco mais sério, a banda lançou o seu segundo álbum em fevereiro de 2016, I Like It When You Sleep For You Are So Beautiful Yet So Unaware of It, que significa eu gosto quando você dorme, pois você é tão linda, mas tão inconsciente disso. Esse nome emocionado veio mais uma vez de um momento totalmente espontâneo do Matt. Ele estava escrevendo uma música que tinha esse clima de romance bobo da frase, e quando ele escreveu essa parte, ele parou e pensou, é isso, esse é o nome do álbum. A capa segue o modelo do primeiro álbum, mas com outras cores, deixando de lado o preto e branco e destacando o pink neon, sugerindo uma continuidade natural daquilo que eles iniciaram no debut, mas agora com mais cores e luzes, ou seja, experimentações. Gravado entre Londres e Los Angeles, a banda contou mais uma vez com o produtor Mike Cross, que coproduziu o álbum com o Matt Healy e o George Daniel. Nesse álbum, eles começaram a se mostrar a banda pretensiosa que são hoje em dia, juntando elementos de jazz, R&B e folk, que deram uma sonoridade mais experimental para o álbum. Porém, eles souberam bem dosar essas novas influências, não abrindo mão de hits altamente pop. Assim como o nome gigante e detalhista, esse álbum destacou a banda por aquilo que eles falavam, suas letras, abordando temas como a desilusão com a fama, o ego vindo dela e a síndrome de impostor. Eles combinaram esses temas mais pessoais com dramas até então novos para a juventude da época, como a complexidade dos relacionamentos pelas redes sociais, tema esse que seria explorado no próximo álbum. Com singles como The Sound e Love Me, a banda conquistou o topo das paradas tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, o que demonstrava que a banda estava alcançando outro patamar e que isso influenciaria no processo criativo da banda dali pra frente. A partir desse momento, outros acontecimentos foram importantes para a banda, principalmente quando Matt percebeu que estava ficando dependente de heroína e decidiu entrar num processo de reabilitação extensivo num retiro na ilha de Barbados, no Caribe. Para ele, esse processo, além de saudável, o ajudou a repensar como ele viveria dali pra frente, em localizar qual eram os fatores que levou ele até ali. Durante um período de 7 semanas lá, ele teve pensando em seu trabalho a todo momento,
escrevendo e se concentrando para estar recuperado para o próximo trabalho. Em paralelo a isso, a banda já dava pistas dos próximos passos. Segundo Matt, o terceiro álbum deles se chamaria Music for Cars, assim como o EP do começo da carreira. O plano era que Music for Cars fechasse uma trilogia iniciada com o álbum de estreia, mas depois esse projeto não deu muito certo, e Music for Cars acabou sendo na verdade uma era da banda, que acabou agora com o lançamento do quarto álbum deles esse ano. Nessa altura, a banda incontestavelmente se tornava a maior banda da Inglaterra da época. Desde o Arctic Monkeys, nenhuma banda tinha feito tanto sucesso no Reino Unido e nos Estados Unidos simultaneamente, e isso tudo apenas no segundo álbum. Depois de estarem estabelecidos na Inglaterra, eles ainda não eram tão unânimes nos Estados Unidos, e em grande parte da mídia especializada. Obviamente, ninguém negava que já estavam entre os maiores nomes de sua época, mas a questão era mais artística, como se fosse uma pressão para que eles produzissem algo mais conceitual, para ver se eles realmente se provavam uma banda relevante e não apenas uma sensação adolescente. Eles parecem ter sentido isso também, tanto que em uma entrevista o Matt Healy disse que o próximo álbum precisava ser algo memorável, um clássico como OK Computer do Radiohead de 97 e The Queen is Dead do The Smiths de 86. Apesar de soar prepotente, a banda parece ter incorporado esse clima épico no processo de produção do álbum, como todo o hype vindo da banda, da mídia e dos fãs. O The 1975 lançou em novembro de 2018 seu terceiro álbum, A Brief Inquiry into Online Relationships, que significa um breve questionamento sobre relacionamentos virtuais. Quando o título foi anunciado, meses antes do lançamento, muita gente já apontava que esse seria o grande álbum deles. Meio doideira isso, mas com esse título, parecia que eles ainda mantinham as experiências da vida jovem como combustível criativo, e ao mesmo tempo levavam essas questões para um campo muito discutido hoje em dia, que é o papel das redes e o impacto disso na vida das pessoas. Assim, a crítica encarou isso como uma sinalização de que eles estavam levando a sério o teste. Apesar de ter sido uma ótima sacada esse tema para o álbum, não era algo tão fácil assim para reproduzirem um álbum. Um ano antes, em 2017, o Arcade Fire, banda consagrada dos anos 2000, tentou ir mais ou menos nessa direção com o álbum Everything Now, mas a narrativa em torno do trabalho ficou meio confusa, causando um estranhamento instantâneo da mídia, que de pronto modo classificou Everything Now como o pior álbum da banda. Além do feeling necessário na hora de abordar o tema, era esperado que eles também trouxessem inovações no som, diferente de outras bandas, que geralmente têm o primeiro e o segundo álbum bem parecidos. O The 1975 já havia experimentado muitas coisas no seu segundo trabalho, logo a espera por inovações no terceiro álbum era alta, já que eles eram capazes disso. Apesar do tema meio complexo, eles quiseram trazer essas questões de uma forma simples, começando pela capa, que trazia uma estética mais minimalista e que lembra um layout digital. De forma inspirada, a banda trouxe nesse álbum pop rock de arena nada genérico, flertando mais uma vez com o R&B e até com o trap. Para equilibrar toda essa mistura do jeito deles, o Matt e seu principal parceiro na produção, o baterista George Daniel, tomaram conta na hora de produzir o disco. Assim, esse foi o primeiro trabalho deles sem colaboração de Mike Crossey. O interessante da abordagem da banda para esse tema, que é um dos dramas dos jovens atuais, é que no álbum eles não tentam desvendar ou estereotipar a forma como as pessoas se relacionam online. Claro que a crítica sobre como isso influencia a nossa vida e como conceitos tipo o que é legal e o que é ser feliz são altamente influenciados pela internet, às vezes até mais que os parâmetros da vida real. Assim, eles meio que discutem até onde vai esse limite entre a vida real e online, ou se hoje em dia esse limite já não existe mais. O álbum foi recebido com aclamação, dentre eles Love It If We Made It, To Time, To Time, To Time, Give Yourself a Try e Like America and America Likes Me. Conectando ao tema central do álbum, a banda traz letras com referências a outros dramas sociais da nossa época, como a questão dos refugiados, das armas nas escolas americanas e a desinformação gerada pela necessidade de termos uma opinião sobre tudo a todo momento. De forma instantânea, a Brief Inquiry into Online Relationships foi considerado um clássico de sua época, sendo até apelidado carinhosamente pela mídia britânica como OK Computer
Millennial. Mais uma vez a banda alcançava outro patamar, e com o céu como limite, eles souberam administrar bem a sua influência através do contato com os outros grandes nomes da música atual, tentando sempre agregar a estética da banda a algo novo. Tanto na esfera mais pop quanto na parte alternativa da música, os caras se aproximaram de nomes como Billie Eilish e Phoebe Bridgers. Impulsionados pelo sucesso com o terceiro álbum, eles estavam inspirados e pouco tempo depois já anunciaram que brevemente sairia um novo álbum. Apesar de não ter saído ano passado como planejado, a banda lançou seu quarto álbum, Notes on a Conditional Form, agora em maio de 2020. Ao definir esse álbum, Matt disse que era o fim de uma era. No seu quarto álbum, The 1975, encerra a era Music for Cars, e faz isso de uma forma que celebra esses 7 anos seguidos de turnês e gravações, ao mesmo tempo que o presente é muito referenciado no mood do álbum, principalmente em aspectos mais amplos como questões sociais. Para ambientar esse momento nostálgico reflexivo, a banda trouxe toda a sua bagagem eclética, fazendo desse o álbum mais diverso da banda sonoramente falando, além de contar com colaborações especiais de Phoebe Bridgers, FK Twigs, até a jovem ativista Greta Thunberg, que participa da tradicional faixa de abertura The 1975, que dessa vez dá espaço a um discurso de Greta. Em momentos mais pessoais e emocionais, a banda traz o pop rock anos 80 de Eibor de uma forma atualizada, com mais texturas eletrônicas por cima. Já nas faixas mais experimentais tem de tudo: raga, PC Music, dub, house e post-rock. Ligando esses diferentes sons, o álbum traz vinhetas instrumentais que são verdadeiros guias sonoros no álbum. Apesar dos densos 80 minutos de álbum, a banda adota um clima mais otimista nesse disco. Dentre as 22 músicas, algumas que representam bem a pluralidade do trabalho são Tonight I Wish I Was Tour Boy, People, Jesus Christ 2005, God Bless America e Frail State of Mind. De um modo geral, não é exatamente como se eles estivessem totalmente bem resolvidos e realizados, mas sim observadores em relação ao que são agora. Pela primeira vez também, a banda se sentiu mais livre para criar. Talvez por isso ficaram à vontade com a duração do álbum, não deixando nenhuma parte importante para eles de fora. Matt disse que esse álbum com certeza é o mais dane-se de vocês de todos. É a banda com um horizonte enorme de possibilidades. Não seria nenhum exagero dizer que junto ao Tame Impala, o The 1975, seja a banda mais representativa da música alternativa, tanto atualmente quanto do que esperar para o futuro. Cada vez mais aumentando sua fanbase por conversar com diversos estilos, eles ainda mantêm seu universo intacto, porém cada vez mais expandido. Daqui pra frente dá pra esperar ainda mais coisas novas e diferentes, só que talvez isso demore um pouco. Ao comentar a discografia da banda num vídeo pra Pitchfork, Matt disse que esse será o último lançamento da banda durante um bom tempo. Com certeza, depois que a situação atual normalizar, eles voltarão a fazer shows, mas em termos criativos, esse é o fim de uma era pra banda.